E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e essa é a quinta aula da nossa minissérie Criando uma Landing Page no Figma. E eu vou aumentar um pouquinho o título, Criando uma Landing Page no Figma para o Elementor. Porque desde o início, como eu passei nessa série aqui, ela é uma continuação do outro curso que a gente tem aqui no canal, que é utilizar como criar, como trabalhar com Elementor, né? O curso gratuito de Elementor. E a gente parou lá na aula 14, vendo vários conteúdos de widgets, tudo. E agora a gente vai prototipar essa página já com foco para transpor ela depois para o Elementor. Mas você não precisa sair correndo daqui se caso o seu intuito é apenas aprender o Figma, aprender a criar landing pages, one pages, sites, prototipar layouts, fazer UI design no Figma, porque aqui também vai ter muito conteúdo importante para quem está aprendendo o Figma, é conteúdo inicial mesmo, mas hoje nesse vídeo nós vamos registrar nossos estilos de textos, registrar as nossas cores, os styles de cores e vamos aprender a utilizar o recurso do Auto Layout, que eu acho que é um dos recursos que primeiro que você tem que aprender para utilizar o Figma ou qualquer outro software de prototipagem primeiro. E essa ferramenta do Auto Layout do Figma é bem bacana e eu vou mostrar aqui passo a passo como utilizar ela, beleza? Então sem mais enrolação, bora para a aula! E é isso aí pessoal, só lembrando de onde a gente parou, nós temos aqui já a tipografia, as cores, os espaçamentos de grids e colunas dos componentes, nós já temos toda a base inicial que a gente precisa para poder começar a desenvolver o nosso layout. E nesse processo é onde vocês vão começar a entender o uso de várias ferramentas que existem no Figma. Como eu disse, isso não é um curso específico de Figma, nós estamos criando essa landing page, essa one page para ser reconstruída no Elementor, tanto que eu já deixei uma instância do Elementor aberta aqui para vocês poderem ver a similaridade que a gente vai utilizar na construção do layout. Mesmo assim, para quem só quer aprender a utilizar Figma, aqui já vai ter bastante dica durante essa construção, então já vale também aí o estudo, acompanhar essa série. E se você quer trabalhar certinho com Figma, não só com Figma, mas como qualquer outro software aí de prototipagem, o legal é você deixar a casa organizada. E para isso, que naturalmente nesses softwares você vai encontrar a possibilidade de registrar os seus estilos da fonte, estilos de cores, e é o que a gente vai fazer nesse primeiro passo. E eu vou começar fazendo o registro aqui do estilo das cores. Você vai ver como é bem simples. Se eu clicar aqui na área de trabalho do Figma, a gente tem a aba aqui do lado direito, a aba de design. Aqui vão ficar registrados os estilos que a gente guardou como global, vamos dizer assim, dessa forma. E eu vou começar aqui, ó, clicando no estilo, você vai ter aqui na parte da cor, por exemplo, eu quero guardar o fio, o color aqui, você pode só clicar em Styles e clicar no mais. Você vai ver que eu tenho alguns outros estilos registrados aqui, mas são de componentes que eu estou compartilhando com outras bibliotecas. Mas basta clicar aqui, ó, Create Style, e vamos chamar aqui de Black, porque de fato é uma cor preta aqui que a gente está utilizando. E agora você vê que aqui, ó, Color Styles, a gente já tem o Black registrado. Então eu vou fazer isso com todas as outras cores aqui. O branco também. Você pode pensar, eu poderia utilizar o black, o preto e o branco sem um registro de estilo, porque é uma cor bem simples de ser selecionada ali, mas até essas cores é importante você registrar. Todas as cores que você vai utilizar como padrão no layout, você faz no registro aqui. Vou registrar o meu cinza, que eu escolhi para o tema. Gray. Aqui eu tenho essas três cores que eu considero a minha cor primária, esse azul, e aqui uma cor secundária. Então eu vou começar registrando a minha cor primária, e o legal do Figma é que você pode fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o primary, e vou colocar uma barra, e vou dizer que essa é a cor base da minha cor primária. Tá? Quando eu registrar aqui, você vai ver que ele separou um estilo aqui, tanto que a gente pode utilizar isso daqui também nas outras cores, no branco, no preto, no cinza, como se fossem cores do sistema, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar elas soltas aqui, sem nenhuma subcategoria, tá? E eu vou registrar aqui, ó, Primary Base, esse daqui eu vou usar como Primary também, só que vai ser o meu Primary Dark, escuro, ok. E agora você vê que a gente já tem duas cores primárias aqui registradas também na nossa Color Styles aqui. Cor secundária, vamos lá. Secondary. Eu vou também dar o nome de Base aqui, porque aí eu consigo visualizar aqui a cor secundária, se eu for utilizar alguma outra variação de cor secundária, tá? E o nosso gradiente base, então vou chamar de gradiente
default. Perfeito. E esse é o mesmo procedimento que eu vou fazer com as tipografias. E eu vou iniciar aqui pela parte do texto, só para dar uma geral aqui também, nas tipografias eu aumentei o line height dela aqui, que é o espaço da linha, a altura da linha, né, para 130%, não é um padrão, tá? Eu também não sigo tudo 100% no padrão, eu particularmente gosto do line height em 130% e joguei em 130%. Uma coisa que eu acho muito interessante em design é você sim seguir boas práticas, estudos que já foi passado pela mão de vários designers aí profissionais para chegar nesse resultado, mas você também tem a liberdade de ser criativo, tá? Então, designer ele também não precisa ser aquela coisa 100% regrada e vamos seguir tudo aquilo ali para alcançar o nosso estilo, né? Você também tem a liberdade de ser criativo aí. Afinal, a gente está falando de design, né? E voltando aqui para o assunto do Figma, né? Para não dar muita linha para o pipa, vamos começar a registrar aqui pela parte dos textos, mesmo processo. Clicou no texto, eu vou começar pelo meu texto base 16 pixels aqui, que eu vou clicar aqui na parte de texto, mesma questão, Create Style aqui, e vamos chamar aqui de Text, porque eu vou utilizar como texto, e esse aqui vai ser o Text Body, que é o texto do corpo. Então, vou criar esse estilo, você vai ver que ele já vai aparecer aqui em Text Styles aqui para a gente também, então a gente já tem o Text Body. Eu vou até já aproveitar e fazer um também dos nossos headers aqui, que eu mencionei de H6 a H1 aqui, de H1 a H6, e vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Clicou no header aqui, clicou no botão aqui de criar style, vamos chamar de header, headers, e eu vou chamar aqui de H1. Esse é o nosso primeiro header aqui. E aí eu vou fazer esse processo tanto nos textos quanto nos headers também. Vou dar aquela aceleradinha no vídeo, beleza? Perfeito, agora a gente já tem todos os nossos texts aqui, nós já temos todos os nossos headers, tudo cadastrado, os colors style, e agora o que seria essa seção que eu criei aqui embaixo com esse coluna, coluna, coluna. Aqui eu já vou mostrar outra ferramenta do Figma, que é o Auto Layout, que vai ajudar a gente bastante no processo de desenvolvimento. Então eu tenho essa coluna aqui, se eu duplicar ela dando um Ctrl D aqui, você vê que ele automaticamente ajusta as nossas colunas aqui certinho já para poder começar a trabalhar. E esse comportamento, agora lembrando que esse é um curso voltado para o layout que vai ser feito no Elementor, se a gente acessar o Elementor, é exatamente o mesmo comportamento que você utiliza aqui quando você adiciona, por exemplo, 3 colunas. Ele inicia uma seção, essa seção não tem pad nenhum, não tem margem nenhuma, e as suas colunas internas têm aquela margem que eu comentei de 10 pixels padrão. E aqui no momento que eu coloco um item, vamos pegar um item um widget de texto aqui, por exemplo, texto. Quando a gente coloca o widget de texto aqui, você tem, vamos colocar nos outros também, aqui e aqui, você tem aquele padrão, né, que eu falei do espaçamento, e quando eu duplico ele, automaticamente ele vai para baixo aqui do outro item, dando um espaçamento do widget para o outro. Para quem já conhece o Elementor, você tem aqui na parte da seção uma opção aqui do espaçamento da coluna. O default é de 10 pixels, mas você pode deixar sem espaçamento nenhum, então não vai ter aquele espaçamento. Você pode deixar estreito, estendido, largo. Esse outro largo aqui que deve ser extra largo, mas não está traduzido 100%. E tem também o personalizado, onde você pode definir qual que é o espaçamento que você quer entre as colunas, né? Então aqui é o gap de colunas, você pode definir até variado aqui em cada viewport, no mobile, no tablet, no desktop, beleza? Então eu vou deixar o padrão, porque a gente já tinha pensado em fazer esse layout utilizando o esquema padrão de 10 pixels aqui de gap entre uma coluna e a outra, beleza? Vamos voltar aqui no nosso Figma. E o comportamento aqui do Auto Layout vai funcionar exatamente como nesse caso do Elementor. Até porque o Elementor ele usa a propriedade de Flexbox do CSS para fazer essa parte de colunas, de seções, e também o Auto Layout ele simula essa questão também do Flexbox. Então vamos entender aqui agora como funciona o Auto Layout. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a minha área de desktop e eu vou começar pegando um quadrado comum aqui, tá? Pegando um retângulo. Vamos fechar aqui dentro do espaçamento que nós vamos utilizar de
layout aqui, que é aquele de 1440, que é outro padrão também lá do Elementor, né? A gente fez isso aqui seguindo exatamente o padrão do Elementor. E se eu clicar só nele, você vê que não aparece a opção de Auto Layout aqui. Se eu adicionasse mais um elemento, por exemplo, e selecionasse os dois, ele já tem a opção do Auto Layout. Mas não é necessário, tá? Você pode apertar também um atalho ou tanto, vir aqui e ADD Auto Layout, ou apertar o Shift A, que é o atalho, que ele vai criar um Auto Layout nesse retângulo que a gente criou aqui. E agora, para a gente copiar aquele comportamento do Elementor, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou até renomear esse frame como seção aqui, section, tá? Vou deixar esse retângulo aqui por enquanto, a gente vai utilizar ele também. E nessa seção, você tem aqui no Auto Layout a direção que ele vai inserir os objetos, ou seja, se eu der um Ctrl D aqui e duplicar, você vê que foi um objeto diretamente para baixo, e não é isso que eu quero. Eu quero que um elemento fique do lado do outro em formato de colunas aqui. Então eu vou utilizar nessa seção Auto Layout na direção horizontal. Aqui eu não vou deixar nenhum espaço entre os elementos e também não vou deixar nenhuma margem. Então ele vai zerar toda a nossa margem aqui. Outra propriedade do Auto Layout que você precisa dominar aqui é a propriedade de resizing. O resizing é como aquele elemento vai se comportar quando a gente fizer alterações no tamanho dos seus elementos filhos, por exemplo. Principalmente nos elementos filhos, que seria o caso das minhas colunas aqui, são todas elementos filhos da minha seção. Nesse caso eu vou pegar aqui e vou definir ele para não abraçar o conteúdo. Ele está aqui com a opção de abraçar o conteúdo. Eu vou pedir para ele ficar com Fixe Width, ou seja, ele vai estar com a largura fixa, porque a nossa seção ela nunca vai mudar de tamanho na questão do desktop, sempre vai estar com 1140 pixels de largura, então a gente já deixa essa largura fixa. Já a altura, eu posso pedir para ela abraçar o conteúdo, porque eu quero mesmo que, dependendo de quantos itens eu colocar ali, ou quanto o seu filho se esticar em altura, ele continue fazendo automaticamente ali o resizing dessa altura, tá? No caso dos filhos agora, você também tem essa opção, ou seja, você pode deixar Fixed ou você pode deixar Fill Container, tá? O que eu vou fazer aqui? No caso da largura, eu vou deixar Fill Container, para ela atribuir o tamanho total que tem no container. Isso o que vai fazer exatamente quando a gente clicar aqui e duplicar, você vê que ele vai dividir o tamanho, porque ele vai contar quantos elementos tem ali dentro e vai dividir o tamanho entre todos esses elementos. Agora a gente tem aqui, ó, duplicando 3, 4, 5, 6, quantas colunas a gente quiser, e o comportamento vai ser idêntico aqui, o comportamento do Elementor quando a gente duplica uma quantidade, por exemplo, de colunas também. Ele vai adicionar e vai dividir o tamanho proporcionalmente entre todas as colunas. E agora, nas nossas colunas, nós vamos fazer o mesmo processo. Eu vou converter todas elas em Auto Layout. Eu vou começar removendo, na verdade, vou deixar só uma aqui, e Shift A para Auto Layout. Só que dessa vez eu vou tirar o retângulo que está aqui dentro. Eu quero só o frame mesmo, eu quero só o frame do Auto Layout. E aqui tem algumas configurações que a gente vai fazer para a coluna, que é a Vertical Direction, já veio até o padrão, que a gente quer que todos os elementos que entrem nela entrem um embaixo do outro, lembrando, mesmo comportamento aqui do Elementor. Aqui eu vou deixar um espaço de 20 pixels aqui entre esses elementos, tá? E o padding aqui, o padding da coluna, eu vou deixar aqui o padding around, né, em 10 pixels, que é o padrão que a gente já queria utilizar desde o começo. No caso aqui, eu também tenho a posição que os elementos vão ficar dentro dessa coluna. E já já a gente dá uma olhada nele aqui para não ser muita informação de uma única vez, tá? Vamos voltar aqui no nosso frame, vamos chamar ele de coluna. Tá? E a partir do momento que você insere um Auto Layout dentro de outro Auto Layout, e isso você vai fazer várias vezes, dependendo de como for o seu layout, você muda a opção do resizing aqui, porque apenas elementos filhos que tem aquela opção de fixo ou fill widget. Quando você transforma em Auto Layout, ele volta a ter a opção de abraçar o conteúdo. E nesse caso aqui, eu quero deixar ainda a minha largura para fill container e a altura também para abraçar o conteúdo, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente começar a duplicar elas, ela já vai ter esse comportamento que a gente tem aqui em cima das colunas. E eu vou fazer o seguinte aqui nelas. Eu vou inserir aqui nelas uma cor de fundo, tá? Eu vou deixar com exemplo aqui uma cor verde, um verde bem clarinho, na verdade o mesmo verde que eu deixei aqui atrás, que é para simular que seria o espaço ali de padding ali da coluna. E agora eu vou criar um widget aqui, vamos lá, eu vou criar um widget de texto. Vamos clicar um texto aqui, chamar ele de
coluna, ou na verdade eu vou fazer até um exemplo melhor. Vamos lá no Elementor de novo e vamos pegar esse lorem y que ele gera automático aqui e vamos criar um elemento de texto com esse lorem y aqui. E eu vou já dar um auto layout nele também, tá? E eu vou chamar ele aqui de texto. Eu vou até colocar aqui, ó, o widget texto. Ok? E aí, o widget de texto não tem espaçamento nenhum, o seu posicionamento é vertical e o padding, no caso dele, ele não tem padding no topo, não tem nas laterais, mas ele tem um padding no bottom aqui, que eu vou deixar com 10 pixels também dentro do nosso elemento de texto aqui. E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse widget de texto e inserir ele dentro da nossa coluna. Então vamos pegar ele aqui, ó, e vamos lá dentro da nossa coluna e colocar ele dentro da coluna. Olha o que vai acontecer aqui. Agora vai começar a acontecer uns comportamentos que a gente já vai corrigir também junto com ele aqui. No nosso widget de texto, eu vou pedir para que ele faça o fill container, ou seja, ele vai se expandir dentro do container que ele está ali naquele momento. E no caso do texto, eu vou pedir também que ele seja fill container, que ele vai obedecer o espaço do container que eu tenho aqui. E esse meu texto aqui, nosso widget de texto, ele vai ter um fundo branco, por exemplo. Então agora, esse comportamento do widget de texto, se a gente duplicar ele algumas vezes aqui, ó, o que acontece? Acontece exatamente aquilo que acontece também no Elementor, já dando o espaçamento entre o widget, o espaçamento da coluna e dos elementos que estão dentro dela, tá? Você vê como funciona exatamente da mesma forma, tá? E nesse caso aqui, a gente vai duplicar esse nosso widget aqui para dentro das nossas outras colunas, para ver como ela funciona, e você vai vendo que, ó, que legal, ele foi ajustando a medida porque a gente deixou para ele abraçar o conteúdo aqui. Então, se eu colocar um novo widget aqui, por exemplo, vamos duplicar ele aqui, ele vai ter, a nossa seção já tem aquele tamanho completo. Se a gente adicionar uma cor na seção aqui, você vai conseguir enxergar isso de forma melhor também. Vamos adicionar uma cor aqui na seção, ó, e você enxerga o espaço que a seção está recebendo. Agora que vem mais outra dica aqui, que seria também similar ao comportamento. E legal de você ver isso é que tanto no Figma quanto o Elementor, eles usam regras de programação por trás para fazer o nosso layout, né? Então usa-se todo o CSS sem você precisar programar o CSS, mas ele está lá escondidinho lá atrás e está acontecendo toda essa magia aqui. Agora eu adicionei mais algumas colunas aqui e mais um widget de textos aqui para a gente ver mais um comportamento que é a parte do posicionamento. Vamos dar uma olhada também lá no Elementor, montei a mesma seção aqui para ficar igual, e você vai ver que quando a gente está na nossa seção, as nossas colunas vão do topo até o bottom aqui da seção, elas preenchem a seção por completo, elas estão fazendo o fill rate ali completo, né? E no caso aqui, ó, eu posso escolher a opção de alinhamento vertical. E é aqui que começa a acontecer as coisas mais legais, tá? Se eu selecionar, por exemplo, o alinhamento vertical dessa seção no meio, você vai ver que os nossos widgets foram todos centralizados por meio. E por que eu coloquei outros diferentes tamanhos aqui? Para você ver os outros comportamentos que acontecem. Se a gente colocar, por exemplo, inferior, ele vai encostar do canto, ele vai começar do canto, do bottom para cima, por exemplo, né? Se eu colocar aqui espaçamento, você vê que ele deu um espaçamento entre esses dois widgets e ficou vazio aqui, porque ele colocou um no topo, um embaixo. Eu também tenho espaçamento ao redor, eu também tenho espaçamento uniforme. Cada um deles tem o seu comportamento diferente, baseado na quantidade de itens que eu tenho, de widgets que eu tenho dentro daquela coluna. Então, aqui, tanto a gente tem essa dica, e isso também funciona dentro da coluna aqui, tá? Então, é o mesmo comportamento aqui, tanto para o alinhamento vertical quanto para o alinhamento horizontal, quando eu estou trabalhando com itens ali em linha, por exemplo, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso Figma, e o que eu vou fazer aqui nas nossas colunas agora? Eu vou selecionar todas as colunas e vou pedir para ela preencher a altura. Então você vê que agora a minha coluna também faz que nem lá no Elementor, ela vai do topo até o bottom aqui. E agora a partir disso, nas colunas, eu posso cuidar desse posicionamento. Então tem as opções aqui, ó, por exemplo, eu quero que todas fiquem no meio, por exemplo. Mesma questão, elas estão como default superior aqui. Eu quero que todas fiquem no bottom, no inferior, tá? E eu tenho a opção de space between,
que também vai dar o espaçamento daquela forma aqui. No caso do Figma, eu só tenho Space Between, então eu não tenho o Space Around e nem o Space Evening, se eu não me engano, né, que são aqueles outros dois comportamentos ali. E é isso aí, pessoal. Acredito que essa aula já ficou bem grande aqui e todos esses itens aqui que a gente passou, agora sim, a gente já começou a trabalhar com o Figma, entender as ferramentas do Figma. Aí você deve estar se perguntando, mas não seria possível eu fazer o layout sem ter que passar por todos esses conceitos, esses usos de ferramentas aqui? Seria claramente possível você fazer o layout também, mas o controle que você vai ter para fazer esse layout no Figma e transpor ele para o Elementor é muito maior se você saber como que funcionam as coisas, tanto no Elementor quanto no Figma, e como que elas são, as partes que são similares ali, e como a gente pode fazer com que elas tenham o mesmo comportamento. Isso vai facilitar muito você transpor o layout do Figma para o Elementor depois. Então, agora a gente já passou pela parte do registro aqui dos nossos text styles, dos nossos color styles também, e a gente já deu uma boa avaliada aqui de como que funciona o auto layout no Figma. E o auto layout, você aprendendo a trabalhar com ele vai muito além disso daqui que eu passei, você consegue fazer muita coisa, e o principal é que você controla tranquilamente, principalmente essa parte do padding. Você não tem que ficar puxando o pixel e se controlando. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, entrar nas nossas colunas aqui de novo e alterar o meu padding para 20, pronto, está alterado o padding para 20. Seria a mesma coisa de eu entrar aqui no Elementor, voltar lá na nossa seção e alterar aqui o espaçamento da coluna personalizado. O nosso gap agora é de 20 pixels. Eu tenho exatamente a mesma construção. Você vê como que fica fácil, né, dominar o que você está fazendo ali na ferramenta. Beleza? Então, essa aula aqui vai ficando por aqui e a gente vai seguir com a montagem do layout também nas próximas aulas. Vamos fazer alguns componentes no Figma para não ter que ficar recriando a mesma coisa o tempo todo, em alguns casos, né, principalmente em links, em botões, e aí a gente vai começar a montar o layout aqui, você vai ver, e a gente vai fazer dessa forma mesmo. Eu vou trabalhar com o Figma ao lado do Elementor, porque a proposta aqui dessa minissérie é exatamente essa, montar um layout no Figma para o Elementor, e a gente vai fazendo ali o passo a passo para você ir acompanhando e entendendo como funciona a ferramenta num todo, beleza? E é isso aí, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito quem está acompanhando o curso, quem está compartilhando, quem está deixando as mensagens aqui, porque isso ajuda bastante o canal. Eu espero que a gente consiga fazer cada vez ele crescer mais para trazer mais conteúdo, mais informação. E eu espero que a aula de hoje tenha sido de conteúdo rico, que você tenha aprendido bastante coisa. É um passo demorado, a gente está com 5 aulas já aprendendo conceitos de prototipagem, aprendendo conceitos, começou a usar o Figma hoje, mas é importante vocês terem toda essa base, porque aí você vai ter liberdade não só para criar a landing page que nós vamos desenvolver aqui nessa minissérie, como para criar qualquer projeto que você precise. E é isso aí, né? Chegou até aqui, já sabe, deixa aquele like, compartilha o conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, das próximas aulas, e manda aqui nos comentários o que você quer ver mais sobre Figma, o que você quer ver mais sobre outros conteúdos também, que a gente vai preparar muito material da hora aqui para trazer no canal, beleza? E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!